Graça e paz, boa noite, meus irmãos, amém? Abra sua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo de número 3, verso 1. Deus abençoe a vida do meu pastor Silas Malafaia, pastor Elisete, pastor Silas Filho, pastora Raquel. Uma vez mais está aqui com o pastor Dilton, pastor Lucas, minha esposa Graciele. Fico feliz de estar aqui entre irmãos e amigos nesse domingo à noite, na segunda etapa, para falar do Evangelho da Graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Evangelho de Marcos, capítulo 3, verso 1. Leamos a palavra. Entrou de novo na sinagoga, onde havia um homem que tinha uma das suas mãos atrofiadas. Estava a observá-lo para ver se curava no sábado, para o acusarem. E disse ao homem da mão atrofiada: levanta-te e vem aqui para o meio. Ele lhes perguntou: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles se calaram. Olhando ao redor, indignado e entristecido pela dureza dos seus corações, disse ao homem: estende a sua mão. Ele a estendeu, e a sua mão foi restaurada imediatamente. Curve a sua cabeça, feche seus olhos, mantenha a sua Bíblia aberta. Deus bendito, louvamos o seu nome e te agradecemos, Pai, na beleza da sua santidade. Fale conosco nessa noite através do teu texto, através da sua palavra. Ilumina o nosso entendimento através do teu Santo Espírito. Revela-nos quem tu és através da sua lei e do teu santo evangelho. Fale conosco uma vez mais, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Jesus está na região norte de Israel. Mais precisamente, aqui, ainda que não esteja dito, no capítulo 13, ele está na região de Cafarnaum, na região norte, ali na região da Galileia. Por inferência do texto e pelos textos anteriores, você consegue estabelecer que Jesus está nessa região. O texto aqui diz que é um sábado, e ele vai novamente a uma sinagoga. Essa expressão aí da sua Bíblia, se você ler comigo, entrou de novo na sinagoga. Marcos está querendo fazer uma referência de algo que ele já falou lá atrás. Se você virar a sua Bíblia, por gentileza, as páginas, até o verso de número 21 do capítulo 1, diz o seguinte, Marcos 1, 21. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado ele foi ensinar na sinagoga. Essa sinagoga da região de Cafarnaum tinha como principal Jairo. Marcos 1, 21 é a primeira vez que Jesus vai ter o contato com Jairo. É a primeira vez que Jesus vai se encontrar com ele. Jairo fica impactado pela maneira como Jesus faz. Se você vê aí na sua Bíblia, lá atrás do texto, ainda a partir do verso de número 21. No verso de número 25, Jesus vai repreender um demônio mudo, com uma autoridade extremamente fantástica. Isso vai chamar a atenção de Jairo e de todos que estão ali. Aí no verso 28 aí do capítulo 1, diz assim: a fama de Jesus se espalhou em toda a Galileia. Então, nesse momento, depois da libertação desse homem, a fama de Cristo se espalha em toda aquela região. Aí Marcos capítulo 3 diz assim: entrou de novo na sinagoga. Esse entrou de novo na sinagoga ficou no meu coração durante dias. Ficou durante o meu coração durante algumas semanas. Porque eu fiquei pensando o que Marcos está querendo dizer nessa mensagem, nesse trecho tão pequeno do versículo. Entrou de novo na sinagoga. A sinagoga, ela foi criada no período do cativeiro babilônico, quando Israel foi levado para a Babilônia e permaneceu lá durante 70 anos. Jeremias capítulo 29, verso de número 10. Vai dizer que Israel ficará retido na Babilônia por 70 anos. Na Babilônia, você não tem templo. Na Babilônia, você não tem sacrifício de Yom Kippur. Na Babilônia você não tem arca, você não tem as festas cultuais de peregrinação, como diz Deuteronômio 16:16. Na Babilônia você se perde muitas coisas. Então o que as autoridades judaicas da época vão fazer? Vão criar uma forma de manter a chama viva, da fé judaica a partir da partilha da palavra, de maneira oral, e principalmente a partir das tradições judaicas na casa de algumas pessoas. Daí cria-se a sinagoga. A sinagoga então cria-se de uma ideia onde as pessoas iam no sábado principalmente para compartilhar a palavra e orar. Então um garoto, ele acostumava
desde pequeno, partir da Babilônia para cá, a frequentar essa sinagoga, ou seja, o sábado era um local extremamente lotado. Em outras palavras, posso dizer assim, seria mais ou menos o que hoje é a igreja. Mas o evangelho de Marcos aqui é sensacional, porque diz assim, entrou de novo na sinagoga. Eu fiquei assim, mas Senhor, o que isso significa entrou de novo na sinagoga? É porque Jesus já tinha entrado na sinagoga em Marcos 1:21. E a primeira vez que ele entra, um homem é liberto. E agora, a segunda vez que ele vai entrar, um homem é curado. E o Espírito então falou comigo, meu filho, entenda uma coisa. Toda vez que você entra na minha casa, um culto que aconteceu semana passada não é o mesmo culto que acontece hoje. Porque eu sou o Deus vivo. O que eu fiz semana passada eu fiz, mas o que eu vou fazer hoje, eu vou fazer hoje. Aleluia. Então entrar aqui não é a mesma coisa que você entrar num supermercado ou entrar num teatro. Aqui pode ter a mesma estrutura de um cinema ou de um teatro, de alvenaria, concreto, elétrica, cadeira acolchoada, ar-condicionado. Mas aqui tem algo que o teatro não tem. Aqui tem algo que o mercado não tem. Aqui tem algo, aleluia, que o hospital não tem. Há uma presença ativa que está presente aqui e pode fazer algo aqui que em um ou outro lugar está. Você e eu, quando viemos para cá, nós viemos com um único propósito. Nós viemos cultuar a Deus. Quando você visita alguém, você espera que essa pessoa esteja em casa. Porque se essa pessoa não estiver em casa, pastor Lucas, você vai embora e extremamente decepcionado. Me arrumei, tomei banho, peguei o meu carro e fui me dirigir até a casa de uma pessoa. Toquei a campainha, ela não atendeu. Eu interfonei, ela não atendeu. Ou seja, você gastou o seu tempo à toa, gastou combustível, gastou toda a estrutura, tempo, jogou fora e foi embora. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você não gastou seu tempo vindo para cá, porque o dono da casa está aqui hoje. O dono da casa está presente. E quando o dono da casa está presente, ele atua. Por isso eu vou falar algo que eu falei de manhã. Por isso que a nossa estrutura de culto aqui é de uma estrutura de culto suíço. O Orínculo Zwinglio idealizou essa estrutura de culto. O púlpito é mais alto do que a igreja. Por que a palavra é mais alta? Porque a palavra tem que ficar acima do povo. O púlpito tem que ser o centro, porque a palavra é o centro do culto. Por que não tem um objeto religioso? Porque você e eu não cremos num Deus ídolo. O nosso Deus não está estático. O nosso Deus não está parado. O nosso Deus, ele não é de pau, não é de ouro e não é de pedra. O nosso Deus não quebra. O nosso Deus não pega poeira. O nosso Deus teia de aranha não é colocada sobre ele. Ele não perde a cor. O nosso Deus tem olhos e vê, tem boca e fala, tem ouvidos e ouve, tem mão e apalpa. Está hoje aqui para libertar, para curar, para sarar, para mudar a história da sua vida. Aleluia! Ele é vivo. O nosso Deus é vivo e Ele está entre nós. Por isso que Marcos diz, entrou de novo na sinagoga. E uma coisa que eu aprendi, pastor Dilton, eu comentei com o pastor Dilton isso. Culto com Jesus é sensacional. Você nunca sabe como vai terminar, mas sabe como começa. Marcos capítulo 2 tinha um culto, Jesus ensinando. No meio do culto o telhado abriu. Culto em Jairo, Marcos 1:21. Começou com a leitura da palavra e oração. No final do culto, alguém foi liberto de um demônio. Culto em Marcos capítulo 3. Começou o culto, daqui a pouco alguém é curado. Culto hoje na Devec, à noite, sede aqui, número 900. Alguém entrou com câncer e vai sair sem. Alguém entrou com problema cardíaco e vai sair sem. Alguém entrou com caroço e vai desaparecer. Alguém entrou com uma dificuldade e não vai ter mais daqui a pouco quando sair. Alguém entrou precisando de uma libertação e vai sair. Porque amanhã o telefone vai tocar, a porta vai te abrir. Porque você sabe como começa, mas não sabe como vai terminar. Aleluia, você pode aplaudir o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Esse é o culto com Jesus, é vivo. Aleluia. E eu acho isso brilhante que a Bíblia está recheada disso. Lê comigo aí. Lê Lucas capítulo 1, verso de número 8. Lucas capítulo 1, verso 8. Como diz o próprio texto, para não ficar só na minha fundamentação, eu vou te dar um fundamento bíblico. Lucas capítulo 1, verso 8. Quando ele estava exercendo o sacerdócio diante de Deus, sublinha aí na sua Bíblia, diante de Deus. No turno da sua classe, quem estava exercendo o sacerdócio? Zacarias. Sacerdote, experiente, um homem que estudou, um homem que sabia que o templo era a casa de Deus. E o templo nessa época, meus irmãos, você pode sublinhar aí do seu lado da sua Bíblia, pode escrever do lado, não tem a arca da aliança não tem mais.
Havia um espaço vazio só com a cortina. Não tem mais arca. A arca já desapareceu. Não existe arca. A arca sumiu no período de Nabucodonosor. Mas ele está ali. E o texto diz assim, diante de Deus. Verso 9. Conforme o costume sacerdotal, coube-lhe, por sorte, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. Ou seja, ele foi servir ao Senhor. Verso 10. Na hora do incenso, toda a multidão permanecia orando do lado de fora. Isso aqui é maravilhoso. Verso de número 12. Pastor Lucas, olha que sensacional. Apareceu-lhe um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Rapaz. O verso 12 diz que ele ficou perturbado. Peraí, mas o homem não é sacerdote? Ele não sabia que ali era a casa de Deus, mas ele não imaginava que naquele dia a agenda de Deus estava escrita: eu vou descer e vou dar vitória. Ele achou que era só mais um dia de servir ao Senhor. Ele achava que era só mais um dia de estar no templo. Então deixa eu te dar uma palavra nesse domingo à noite. Hoje não é um dia qualquer para a sua vida. Hoje não é um dia qualquer para a minha vida. Eu creio que há uma agenda no céu dizendo: hoje eu vou dar vitória para você. Hoje eu vou te surpreender. Aleluia, porque Ele é vivo. A agenda não é minha nem sua, a agenda é dele. Mas quem sabe hoje está na agenda dele, que ele virá a mim e a você e mudará a história da minha e da sua vida. Aleluia! Então a gente nunca sabe quando é o dia que Deus vai nos surpreender. Você e eu nunca sabemos quando é o dia que Deus de fato vai mudar a história da minha e da sua vida. Portanto, toda vez que você entra aqui na igreja, você vem um domingo, uma quinta da vitória, uma terça da palavra, ou você vem na quarta sobrenatural, em qualquer culto, entenda uma coisa: você não sabe o dia, mas Deus já sabe o dia. Então, como um profeta, que eu posso dizer: mas quem sabe hoje é o seu dia, aleluia! Quem sabe de fato é o dia de Deus descer e nos visitar de uma maneira diferente. Em Marcos capítulo 3, ainda na sua Bíblia, o texto vai nos demonstrar alguém que estava ali e vai ter a vida transformada. O texto diz que havia um homem que tinha uma das suas mãos atrofiadas. Lucas capítulo 6, verso 6 vai dizer que era a mão direita. Marcos não diz, mas Marcos diz que uma das suas mãos estavam atrofiadas. A ideia do grego aqui é uma atrofia de não nascimento, uma atrofia de acidente. Então provavelmente ele se acidentou em um tipo de trabalho, uma pesca, uma obra, alguma coisa. Existe uma regra de hermenêutica que eu gosto bastante. Eu não posso dizer como ele se machucou. A hermenêutica diz o seguinte: você não pode falar aquilo que a Bíblia não diz. Você não pode dizer. Mas a Bíblia diz aqui pela declinação no grego que foi um acidente, ou seja, ele se machucou. Então eu não sei qual momento da vida dele se machucou. Se você olhar na sua Bíblia, não diz a idade, não diz como ele se machucou. Mas essa vida desse homem era uma vida muito difícil. Havia, na ideia do povo judeu, alguém com uma deficiência física, ou era a ideia de pecado, ou era ter uma ideia de maldição a respeito de Deus. João capítulo de número 9, os cegos de nascença, os discípulos vão fazer uma pergunta: quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Havia uma ideia de uma justiça sendo aplicada a ele mediante a uma ideia de pecado, uma ideia de causa e efeito. A maioria das pessoas com defeito físico viviam afastadas do centro de Jerusalém. João capítulo 5 vai dizer que o paralítico está no tanque de Betesda, ou seja, praticamente bem afastado ali do centro. Em Atos capítulo de número 3 vai falar do coxo da Porta Formosa, ou seja, está do lado de fora. Lucas capítulo 17, verso de número 11, vai dizer que os 10 leprosos habitaram entre Samaria e Judeia, ou seja, do lado de fora. Você vai lembrar que o cego Bartimeu mora do lado de fora de Jericó, em uma estrada que ligava Jerusalém a Jericó. As pessoas com defeitos tinham um estigma sobre eles. Os judeus tinham um preconceito sobre eles. Então esse homem já tem um problema de preconceito. Ele tem uma das suas mãos deficitárias e talvez as pessoas à volta da vida dele dizem assim: ele tem a mão atrofiada porque ele é maldito. Ele tem a mão atrofiada porque Deus está amaldiçoando. Ele tem algum tipo de pecado. Segunda coisa, a sua atividade econômica era prejudicada, porque uma pessoa com uma só das mãos tinha dificuldade de encontrar um trabalho. Quem ia contratar alguém pagando a mesma coisa para uma pessoa que ele poderia contratar que tinha 2 mãos? Ou seja, o trabalho atrasaria. Ele tinha talvez uma dificuldade econômica. Terceiro lugar, uma dificuldade de comportamento. Os judeus, só para você entender, primeiro século, a mão direita é usada para se alimentar. A mão esquerda era usada para a limpeza do corpo, asepsia.
As mesas judaicas são baixinhas, são bem pequenas. Não existe mesa de sentar. Mesa de sentar é medieval para cá, mais ou menos. Cavaleiro da Távola Redonda, né? Os grandes contos ingleses. Mas a mesa judaica no chão. Você vai lembrar que Jesus está com os pés para trás e a mulher vem por detrás. Molhar, enxugar lá com as lágrimas e lavar os pés de Cristo. Como é que ele comia? Ele comia com o cotovelo esquerdo apoiado e com a mão direita come. Por isso que quando o texto diz assim, e João encostou a cabeça no peito de Jesus. Como é que faz isso? Jesus está aqui, João está aqui. Então João faz assim, ó, encosta a cabeça com o pé para trás. E Judas está do lado de Jesus. Quem é o traidor, Senhor? Aquele que eu pôr o pão na sua boca. Judas está aqui e João está aqui. Esse homem, ele tem a mão direita quebrada, ou seja, mirrada. Então ele tem que comer do lado oposto. Ou seja, dificuldade de alimentação, locomoção de vida, dificuldade econômica, preconceito social. Mas olha na sua Bíblia, mas sábado ele está na igreja. Vou falar igual o pastor Dilton, vou repetir, sábado ele está na igreja. Só para mexer com o pastor Dilton. O que esse homem me explica? Independente do que eu vivo aqui fora, o diabo não vai roubar a minha fé aqui dentro. Quando eu olho para você aqui, eu fico feliz. Porque independente do que você esteja vivendo lá fora, talvez você tenha vivido esse mês, um mês extremamente difícil. Talvez o mês passado foi um mês bem complicado. Talvez você está aqui hoje recuperando-se de uma enfermidade. Talvez tenha alguém da sua família enfrentando uma batalha contra uma doença e isso está te prejudicando. Talvez você não tenha tido uma boa noite de sono. Talvez você está num momento difícil do ponto de vista de finança. Talvez a sua mente tenha sido atacada pelo diabo. Mas o que você fez? Você tomou banho. Você passou a roupa. Você vestiu a roupa. Você tomou o café. E você veio para a casa do Senhor. Você está dizendo uma coisa para mim. Você está dizendo uma coisa para o céu. Você está dizendo uma coisa para a sociedade. Independente do que eu enfrento aqui fora, ninguém pode roubar a fé que eu tenho de Deus aqui dentro. Ele tem a mão atrofiada, mas ele não deixa de adorar. Ele tem a mão atrofiada, aleluia. E não maldiz a Deus. A mão atrofiada, mirrada, em outras palavras, ele não deixa de buscar o Senhor. Meu irmão, não permita que as ações externas da sua vida te afastem de momentos bons. A oração, o evangelho, o jejum, a comunhão. Porque às vezes quando a gente enfrenta algum tipo de pressão, dificuldade, alguns ataques malignos, a primeira coisa que a gente faz é deixar de ler a palavra, é deixarmos de orar. Porque é isso que o inferno quer que eu faça. Mas aí que ele hoje o inferno de fato, ele perdeu a batalha. Porque você e eu estamos aqui, talvez enfrentando atrofias do lado externo, mas a nossa alma está pulsando em Deus, aleluia. Ele me dá um recado, ele me ensina que independentemente das aflições que eu vivo, ou que eu e você estejamos passando, nós não deixamos de buscar a Deus e a sua santa presença. Esse homem busca a Deus de maneira verdadeira. Verso de número 1 ainda, o texto não diz quem ele é. É um homem. Pode ser você e eu, mas a ideia de um homem aqui é uma ideia, é carregada de simbolismo. Esse homem, ele não tem nome, mas o seu problema é o nome. Isso é muito comum a nós. Nós fazemos muito isso. Às vezes a gente não sabe o nome da pessoa, mas a gente identifica a pessoa pelo problema que ela passa. O que ela é? Ela é um cracudo, é usuário, é a divorciada, é o rapaz que está desempregado, é o ex-preso, é o ex-drogado, é o ex-aquilo. Nós colocamos um nome a uma pessoa por aquilo que ela estava vivendo. Mas a beleza e a graça do evangelho é que você e eu não sabemos o nome dele, mas Jesus sabe o nome dele. Eu não sei o seu nome, mas Jesus sabe o seu nome. Jesus conhece você, Jesus sabe onde você mora, Jesus sabe o seu CPF, Jesus sabe o seu endereço, e Jesus sabe como é que você chegou aqui. Ele sabe qual área da sua vida está mirrada, e Ele manda te dar um recado. Meu filho, fica tranquilo, porque quem te trouxe aqui foi o meu Espírito, aleluia. Quem te trouxe aqui foi a minha presença. Eu te trouxe a esse lugar hoje, aleluia. Esse homem, ele não tinha noção, pastor Gilto, igreja, que naquele dia Jesus estaria lá. Mas Jesus tinha uma agenda no céu, anotado para se encontrar lá. Você, se eu perguntasse a você aqui no culto da virada, aqui de janeiro, e eu falava assim, ó, você vai estar lá no dia tal, em junho, você vai estar na igreja, você, poxa pastor, eu não sei. Mas Jesus já sabia.
Você não veio aqui à toa. Quem te trouxe hoje aqui foi o Espírito Santo. Ele marcou um encontro comigo e com você. A graça desse texto é que tem tudo isso para nos dizer uma coisa. Verso de número 2. Estavam a observá-lo para ver se curava no sábado para o acusarem. Quem estava lá? Verso de número 6 do capítulo 3. Estavam os fariseus e herodianos. Os fariseus e herodianos eram grandes partidos de interpretação judaica da religião. Os fariseus, de fato, eram a maioria. Os herodianos acreditavam que Herodes era o Messias. Os herodianos, se você quiser anotar na sua Bíblia aí de maneira rápida, os herodianos eram chamados de raposas. Por isso Jesus faz aquela palavra. As raposas têm covis, as aves do céu ninho, e os filhos do homem não têm onde reclinar a cabeça. Porque quando Jesus fala raposa, ele está falando para Herodes. Ele está dizendo assim, em Jerusalém tem lugar para herodiano e tem lugar para gentio, que é pássaro, mas não tem lugar para o filho do homem. Ou seja, tem lugar para todo mundo, menos para mim. Os herodianos e os fariseus não se davam, mas eles aqui fizeram um conluio, uma aliança satânica para tentar perseguir a Cristo. E no verso 2 eu fiquei imaginando uma coisa, meus irmãos. Esse grupo, os herodianos e os fariseus, estão dentro da igreja. Melhor, dentro da sinagoga. Mas quem são esses, pastor? Esses são os pensamentos intrusivos. São as setas malignas que vêm sobre você e sobre mim no ambiente de culto. Enquanto o ministério de louvor está adorando aqui de maneira bela, bonita, uma adoração fantástica, sincera, a nossa cabeça às vezes é invadida por esses pensamentos. Segunda-feira eu tenho que pagar o cartão. Olha Deus falando. Quinta-feira tem uma reunião para resolver, porque o RH falou que quer conversar comigo. Aí fica aquelas coisas, não, eu tenho que resolver essa pendência sexta-feira. Esse mês tem uma audiência extremamente grave para eu poder me recuperar, para eu poder resolver. Mas quando que vem isso? Isso vem na hora do culto. É uma ação maligna contra você e eu, para nos afastar de fato de algo mais importante da minha e da sua vida, que é estar ligado no trono da graça. Aleluia! E eu quero te dizer uma coisa. Toda vez que você entrar aqui, você tem que entrar vazio de si e pronto para receber a presença de Deus. Lê comigo, por gentileza. Mateus capítulo de número 5, no verso de número 3, por favor. Mateus capítulo 5, verso de número 3. A primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Durante muito tempo eu tinha dificuldade com esse texto. Eu ficava assim, o que é pobre de espírito? O que o Senhor quis dizer nesse texto? Porque pobre de espírito é a primeira bem-aventurança. Nós, no mundo ocidental, nós temos uma ideia de pobre de espírito, um pensamento um pouco mais pejorativo, mais negativo. Mas aqui tem um pensamento extremamente interessante. O Dr. Lloyd Jones, na sua tradicional livro Sermão da Montanha, Lloyd Jones explicou de uma maneira muito interessante, um grande pregador galês que já dorme no Senhor desde 81, para mim o maior pregador do século passado. Lloyd Jones, ele falou uma coisa interessante sobre pobre de espírito. Ele diz que pobre é aquele que não tem nada. Então Jesus está dizendo assim, ó, feliz é o homem, ó, que vem à minha presença vazio. Porque se vem à minha presença vazio, ele vem pronto para que eu possa encher ele da minha presença. Por isso que a primeira bem-aventurança, ele está dizendo que a primeira bem-aventurança, quando você e eu venhamos aqui para a igreja vazio. Por isso que quando eu termino alguns congressos, alguns eventos de agenda, e você chega no final do culto, você tem dois tipos de pessoa analisando o culto. Você tem aquela pessoa que diz assim, eu não senti nada, Deus não falou nada comigo, sabe, não aconteceu nada. Porque ele entrou aqui tão cheio de complexos, tão cheio de indagações. O pensamento dele estava tão preocupado com segunda, terça-feira, quarta, sexta-feira e sábado. O Espírito Santo foi descer, não encontrou lugar para ele. Aí desceu da pessoa do lado. Aí a pessoa que assistiu o mesmo culto que ele, estava sentada na mesma fileira, ouviu a mesma palavra, chega lá fora e fala assim, não sei qual culto que você estava, mas no culto que eu estava, Deus me tocou na minha vida. Eu senti a sua presença, eu dei glória a Deus, aleluia. E a graça deles me preencheu. Então deixa eu te dizer uma coisa para você aqui nessa noite, meu irmão. Se você está vazio, fica tranquilo, porque hoje o Espírito vai encher você e a mim, porque ninguém aqui vai ficar vazio e vai embora vazio da mesma maneira, porque a graça de Deus vai te encher até a plenitude, aleluia. Você pode aplaudir Jesus Cristo, aleluia. Aleluia. Não se permita ser roubado num ambiente de culto por pensamentos externos. Por isso que Paulo em Efésios vai falar que a salvação é na cabeça. É o capacete da salvação.
A salvação não é no coração, ela tem que ficar na mente. Porque encarar um Rio de Janeiro desse, violento, difícil, complexo, um país desse, uma carga tributária absurda, desafios grandes, mas você faz o quê? Eu e você, a gente toma banho domingo, passa a roupa, entra no carro, pega o transporte público, e vem a pé. E o mundo está assim, o que ele vai fazer? Porque a nossa salvação está aqui, ó, na mente, aleluia. Não tem pensamento aqui fora capaz de, aleluia, de roubar aquilo que você e eu temos aqui dentro, aleluia. Então não se permita ser roubado do seu ambiente de culto neste momento. Eu falei uma vez aqui em janeiro, repeti de manhã e vou repetir à noite. Como diz o pastor Silas, a repetição é pedagógica, de maneira que você não esquece mais. Por exemplo, o diabo ele não habita em você nem em mim, ele habita do lado de fora, ele está aqui fora. Porque aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Pedro vai dizer que o diabo anda ao nosso derredor. Ele não escuta a nossa oração em pensamento. Quando você ora em línguas, ele não sabe. Os nossos pensamentos ele não consegue atingir. Então como é que ele sabe da nossa vida? O diabo utiliza uma técnica chamada dardo inflamável. O inflamável, ele vai tocar lá, pá, inflamado e te acerta. Quando esse dardo te acerta, ele olha o seu semblante. Por isso que Jesus, em Mateus capítulo 4, quando ele vai a Cristo, o texto diz assim, e quando Jesus esteve, fome. Porque fome tem aparência. Fome, você tem aparência de fome. Por exemplo, esse irmão está do seu lado, daqui a pouco ele vai pagar uma picanha para você quando terminar o culto. Ele vai resolver o seu problema. Você crê nisso, meu irmão? Pastor Lucas vai me pagar uma picanha para mim e para você, pastor Dilton. Ele vai nos honrar, em nome de Jesus. Então, por exemplo, o semblante, a fome ela tem um semblante, ela tem uma aparência. O cansaço tem uma aparência. Então quando o diabo te acerta, ele olha para você, ó, acertei ela. Acertei ele no trabalho, olha como é que está o semblante dele. Está abatido, está carrancudo, está cabisbaixo, está depressivo. Então quando o pastor Silas ministra, quando o louvor aqui canta, quando qualquer outro pregador prega e fala assim, ó, levanta a sua mão e dá glória, e tem muitas pessoas que falam assim, mas por que tem que levantar a mão e dar glória? Porque isso é teologia, isso é bíblico, isso é pedagógico, isso é um ensinamento espiritual para a sua vida, porque o diabo ele não está aí dentro, mas ele está aqui do lado de fora. Aí quando você chega aqui no ambiente de culto, depois de uma semana difícil, depois de 2 meses de batalha, e levanta a sua mão e dando glória, ele fala assim, eu tentei de todas as formas, mas ele continua adorando e bendizendo ao Salvador. Então cadê os adoradores aqui? Cadê aqueles que vão, aleluia, externalizar de fato que nós estamos de pé? Aleluia. Ramandará Sória. Aleluia. Aleluia. Oh Deus eterno. Externaliza, meu irmão. Levou uma fechada na Brasil, glorifica. Teve um problema, louva a Deus. Isso é a seta do diabo querendo saber como é que está a tua vida aí dentro. Mas quando você levanta a mão depois de um problema, e quando você levanta e dobra o seu joelho, o diabo, rapaz, eu estou tentando de todas as formas quebrar esse cara. Eu estou tentando de todas as formas arrebentar a vida com ela, mas ela levanta de manhã e já começa a louvar e bendizer aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. O nome disso é externalizar. Porque ele não pode, sabe, entrar aí dentro, mas ele te lê por fora. Você nunca mais vai esquecer desse pensamento. Porque toda vez que você pensar em tristeza, você vai, não, o pastor Ronald falou da seta, mas agora eu não vou dar mole para ele não. Aqui, diabo, você veio me derrubar? Não, que eu estou de pé, ó. Eu estou adorando e bendizendo ao nome do Senhor. É externalizar. É dizer de fato quem você e eu somos. Esse homem aqui está externalizando um ambiente de fé. Ele está dizendo, a minha mão está mirrada, mas não a minha fé. A minha situação está difícil, mas não a minha fé. É você e eu hoje aqui. A sua situação pode estar difícil, mas a sua fé está robusta. Você está aqui hoje junto comigo nesse domingo. E o texto diz para mim e para você. Jesus vai dizer, o verso de número 3. E disse ao homem da mão atrofiada, levanta-te e vem aqui para o meio. Em primeiro lugar, por um olhar de graça. Esse homem jamais imaginou que o Filho de Deus pudesse estar vendo ele. O Filho de Deus está te vendo, meu irmão.
Nós vivemos em uma sociedade, eu dei uma palavra esses dias para a juventude da Igreja de Nova Vida de Piedade. Falei sobre cristianismo e perseguição no mundo pós-moderno. E usei uma frase que eu tenho usado em alguns eventos de jovens, que eu tenho, pela graça do bom Deus, andado. E falei algo que me deu uma ideia de uma reflexão, a partir de uma citação de um autor, de um grande filósofo chamado Immanuel Kant. Kant tem uma frase muito famosa: penso, logo existo. Hoje a pós-modernidade é: sou visto, logo existo. A sociedade hoje, se você não é visto, as pessoas não conseguem saber se existem mais. Alguns adolescentes e jovens, por não conseguirem pagar publicações, impulsionar a página, isso acontece muito no meio dos adolescentes. Se você quiser fazer uma leitura básica de um livro, existe um livro muito bacana que minha esposa leu, eu li junto com ela, que é Fábrica de Cretinos Digitais, o perigo das telas para as crianças. Inclusive, foi uma indicação da pastora Elisete Malafaia aqui um ano passado. E você vai perceber que os adolescentes, eles se sentem, os jovens se sentem inferiorizados, porque eles não conseguem ter o mesmo engajamento, os mesmos seguidores que os outros têm. Eles começam a competir entre eles, porque na sociedade de hoje, quem não é visto não é lembrado. Então, para esse tipo de pessoa, se ele não consegue ser visto, ele começa a se inclinar. Você imagina no primeiro século que você não tem rede social, você não tem CEP, você não tem CPF. Você imagina como é que não era o estado emocional das pessoas. Em um ambiente onde as pessoas, o nome dela é o defeito. Mas aí naquele sábado, aleluia, naquela sinagoga, o autor e consumador da nossa fé, o ser mais amável do universo, aquele pelo qual você e eu estamos aqui, glorificando e bendizendo ao seu nome, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, o poderoso, aleluia, o mais desejado das nações, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aleluia. Ele estava lá no sábado, dizendo assim: eu estou te vendo, essa sociedade não te enxerga, os seus parentes não te veem, os seus amigos não te veem, mas eu estou aqui, eu estou te vendo. Jesus manda dizer uma coisa para você hoje aqui nessa noite: eu estou olhando para você, eu tenho visto a sua dor, eu tenho visto o seu sofrimento, eu tenho visto as suas lágrimas, eu tenho visto a sua angústia, e eu vim aqui hoje, eu marquei esse encontro, porque eu quero mudar a tua vida, eu quero mudar a tua história, eu quero mudar a tua família, eu sei quem você é, aleluia, aleluia. Esse olhar é o olhar de graça, é o olhar de amor. Por isso que cada milagre aqui é um mini evangelho. Você é um mini evangelho. Que isso, pastor? É? Você e eu somos um mini evangelho. Nós não somos um evangelho escrito, mas somos o testemunha que o evangelho verdadeiro, aleluia, transformou a minha e a sua vida. Esse homem está se transformando num evangelho, numa mensagem vívida que o Cordeiro de Deus pode mudar. E quando Jesus o enxerga, diz assim, ó: levanta-te. O levanta-te aqui é espetacular. O levanta-te aqui porque demonstra algo que para mim mexe muito com o meu coração. A atrofia das suas mãos provavelmente lhe causou muita tristeza no seu coração. Não poder fazer, pastor Odilton, serviços simples, como comer. Coisas que você e eu consideramos corriqueira, normal. Esse homem não poderia. Mas Jesus, você vê na sua Bíblia, verso 3, Jesus não cura ele primeiro. Jesus manda ele ficar de pé, dizendo assim, ó: levanta-te. A primeira palavra de Cristo é levantar. Em outras palavras, eu quero dizer para você: não permita que a tribulação que você passe te deixe com andar de derrotado. Não é porque você não pode acessar algo, significa que você é derrotado. Negativo. Sobre a sua vida tem uma promessa. Então não ande como quem não recebeu por derrota, mas ande como alguém que recebeu já no céu. Só não chegou ainda, mas eu já sou vencedor. Aleluia! É postura de vencedor. É alguém que é lavado e remido pelo Senhor.
Você não tem que se sentir inferiorizado, porque você não foi ainda, porque não viajou, porque não comprou, porque não teve. Não passou, meu carro é velho, eu não tenho, eu estou a pé. Tem pessoas que têm vergonha, se sentem inferiorizadas por onde moram. O parente que tem, o pai que tem. Não, eu não me formei ainda, minha vida está enrolada, meu nome está sujo, eu estou todo enrolado. Mas deixa eu pegar um gancho que o pastor Dilton disse aqui. Mas você já melhorou muito mais, aleluia, da onde você veio. Então Jesus manda dizer para você, amanhã quando você voltar para o seu trabalho, não entre lá com o cara, ou melhor, com aparência de derrota. Entre lá com andar de vencedor. Porque quem mandou você se levantar se chama Jesus Cristo Nazareno. Ele está te dando essa palavra. Ele está dizendo, levanta-te, ande diferente, aleluia. Não ande da mesma maneira, cabisbaixo, aleluia, Pai, que presença boa. Não ande assim, sabe, completamente deprimido, completamente abatido. Não, mas pastor, a minha vizinha vive na França e eu em Madureira. Dá glória. Pastor Silas falou aqui na ceia a respeito das viagens deles de férias. Existem pessoas que se sentem inferiorizadas. Existe um estigma lá na zona sul do Rio de Janeiro, aqui onde eu morei, em São Gonçalo. Tá vendo? Tá vendo? Existe um estigma lá na cidade. Quem é lá do outro lado da poça sabe. Você chegava para qualquer jovem de São Gonçalo, onde você mora? Niterói. Aqui no Rio tem um estigma. Qualquer jovem de Caxias, onde você mora? Rio de Janeiro. Ninguém mora em Caxias. Qualquer jovem da Baixada, onde você mora? Rio de Janeiro. Isso é estigma. As pessoas têm vergonha da sua origem. As pessoas têm vergonha da quilometragem do seu carro. Qual é a quilometragem? Sempre bota para baixo, para dar um ar. Não, meu irmão. Não é pelo fato de você não ter, não significa que Deus não possa te dar. Ele manda te dizer uma coisa: ande com postura de vencedor a partir de hoje. Alaramadarássúria, remandassúria, remandioricabadarácia. Comece a ser grato por aquilo que Ele tem te dado, porque Ele vai te provar, é nisso aí. Conforme você agradecer, Ele vai te elevar. Essa é a chave, essa é a senha. Jesus primeiro está dizendo assim: meu filho, o fato de eu não ter curado a sua mão não significa que eu não tenho uma promessa na sua vida. Primeiro você vai ficar de pé, você vai se levantar, falou para Ele. Então amanhã você vai ficar de pé. Você vai entrar no seu trabalho de pé. Você pode pegar o seu transporte público de pé, independente do seu trabalho, independente de onde você mora. Eu não sei qual é a sua casa, eu não sei onde você mora, eu não sei qual é o seu quarto, mas quando você sair daqui hoje, você vai sair diferente. Eu quero ser profeta de Deus na sua vida, que você vai sair daqui hoje de pé, olhando para cima, e as pessoas não vão entender, vai dizer o que aconteceu. Aí você, porque primeiro Deus está fazendo um processo, Ele está me colocando de pé, Ele está me preparando para algo maior. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode adorar Jesus Cristo, aleluia, aleluia, aplauda o nome do Senhor, aleluia. Aí Jesus diz para ele: pastor Dilton, vem aqui para o meio. Cadê meu amigo tangedor ali? Corre aqui, meu amigo. Vem aqui para o meio. Pastor, por que Jesus chamou ele? Porque longe de Jesus ninguém consegue nada, só perto. Não, mas Jesus não pode buscar ele, não. Quem buscou ele foi a palavra. A palavra que te buscou. Rapaz, tem gente aqui que estava dentro do baile, velho. A palavra te caçou lá no meio. Tem lugar aqui no Rio de Janeiro que nem a polícia entra, mas o evangelho entra. Entra. A gente sabe. Tem lugares aqui que você e eu não passamos nem na porta, mas não é que o evangelho vai lá? Deus leva missionário, pastor, pregador, folheto, carro de som, leva mensagem compartilhada no WhatsApp. Tem lugares aqui na nossa cidade que você e eu temos pavor de entrar, mas eu garanto para você que Deus sempre levanta alguém para ir lá. Porque a palavra de Deus é assim, ela entra onde ninguém entra. Aleluia. Ela entra no coração mais duro, na alma mais difícil. Ela entra lá e muda a história. Jesus primeiro diz assim: ó, levanta e vem aqui para o meio. Vem aqui para perto de mim. Se você ver o texto, Jesus não manda dizer assim para ele assim: ó, olha, eu primeiro eu vou te curar a sua mão para você chegar perto de mim. Jesus diz: não, vem do jeito que você está. Devendo, drogado, se prostituindo, fumando, bebendo, devendo agiota, enrolado, com a capivara da justiça enorme. Jesus não perguntou qual é o seu defeito, Ele só convidou você para vir.
Jesus é aquele que nos chama. Ele não diz assim para você: você tem renda? Onde você mora? Ele só diz assim, ó: eu quero você, eu quero você, eu quero você, eu quero você. Aleluia. Ele nos chama. Ele diz assim, ó: é contigo, você que tem que decidir. E ele se levantou e ele foi para o meio. Eu acho interessante essa mensagem para mim e para você. Ele se levanta, obedece essa palavra e avança diante de Cristo, mesmo tendo uma nuvem de críticos ali na sinagoga, querendo impedir essa ação de Jesus Cristo. Ele enfrenta os opositores, ele enfrenta os acusadores. Mas por que ele enfrenta? Porque ele está olhando para Jesus. Jesus está assim, ó: vem. Sabe por que você e eu às vezes desistimos? Porque a gente deixa de olhar para Cristo. A gente olha para os críticos, dizendo assim: para de fazer campanha, para de ofertar, está dando dízimo para pastor, vai fazer o que na igreja domingo? Isso não muda em nada. Aí a gente tira o nosso olhar e a gente começa a olhar para os críticos. Assim manda dizer o Espírito para você hoje: não olhe para a sua dificuldade, não olhe para a sua atrofia, não olhe para o seu defeito. Olha para mim, que eu sou o autor e consumador da sua fé. Ande olhando para Cristo, olhe para Ele, aleluia. Olhe para Ele, somente para Ele. E ele, quando ele chega diante de Jesus, Jesus faz uma pergunta, verso 4: é permitido ou não no sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou matar? Mas eles se calaram. Mas por que eles vão se calar? Eu quero que você olhe comigo. Por que esses homens se calam, pastor Dilto, diante de Jesus Cristo? Por que eles vão se calar? Marcos tem um negócio chamado, e você anota aí na sua Bíblia, pode anotar: segredo messiânico. Isso é um tema de Marcos, do Evangelho. Toda vez que Jesus cura alguém em Marcos, Jesus faz assim, ó: não conta nada para ninguém. Imagina, não conta para ninguém. Eu já saía contando tudo, pastor, eu já saía contando para todo mundo. Jesus em Marcos não conte nada para ninguém. Isso é o segredo messiânico. Mas havia uma mensagem aqui no Evangelho de Marcos, nas entrelinhas, dizendo quem é Ele. E eu vou te mostrar aqui junto comigo na Bíblia. Eu quero que você pegue a sua caneta e seu papel. Eu vou te dar um texto aqui extremamente bonito, que está no Evangelho de Marcos. Por que eles se calam? Marcos capítulo 5, do verso de número 1 ao 20. Marcos 5, do 1 ao 20. Eu não vou ler, eu só vou te mostrar. Marcos de 5, do 1 ao 20. Primeiro lugar, do 4 ao 35. Marcos 4, 35 ao 41. Só olha aí, me acompanha. Marcos 35 ao 41. Jesus acalma a tempestade. Vai olhando aí, ó. Marcos capítulo 5, do 1 ao 20. Jesus liberta o endemoniado. Marcos capítulo do 21 ao 34, cura a mulher do fluxo de sangue. Do 35 do capítulo 5 ao 42, ressuscita a filha de Jairo. Vamos lá. Tempestade, demônio, mulher do fluxo de sangue e filha de Jairo. Natureza, espírito maligno, corpo e morte. O que Marcos está dizendo? Eu sei quem ele é. Ele tem poder sobre a natureza. Ele manda nos espíritos malignos. Ele tem poder sobre o corpo. E a morte se submete a ele, ó. Aleluia. Aleluia. Isso é evangelho, tá aí. Ah, pastor, isso aqui não está aleatório. Não, nada na Bíblia é aleatório. Tudo é direitinho. Por que eles vão se calar? Por que a crítica vai se calar diante daquilo que Deus vai fazer na sua vida? Porque o Deus dessa igreja, o Deus da sua igreja, manda na natureza, manda nos espíritos malignos, manda no corpo e manda na morte. A natureza tem que se dobrar, aleluia. Os espíritos malignos têm que sair correndo. A doença tem que ir embora. E a morte foi vencida, porque Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é Jesus Cristo Nazareno. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Meu Pai, meu Pai, meu Pai, aleluia. 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 Aplauda o nome do Senhor, aleluia. Quando alguém fala alguma coisa para você, você fala assim: meu Jesus. Aí você já abre a Bíblia para ele, ó. Manda na natureza,
manda nos espíritos malignos, manda no corpo e manda na morte. A Bíblia é fascinante. Verso 5. E olhando todos ao seu redor, indignado e entristecido pela dureza dos seus corações, disse ao homem. Esse texto aqui me dá um pouco de temor. Em primeiro lugar, que no verso 5 eles estão no ambiente religioso, com a roupa da religião, sábado, no dia mais importante da religião judaica. Eles estão dentro da sinagoga, herodianos e fariseus, mas estão com o coração duro. O que me entristece nesse texto é que nem todo mundo que está no ambiente da adoração tem um coração para adorador. Eles têm um coração duro. Pastor, por que eu tenho temor desse texto? Porque Jesus não olha a roupa, ele olhou além da roupa, ele olhou o coração. Ou seja, eles estão com a indumentária da religião, mas Jesus está dizendo assim: eu sei quem vocês são. Eu sei que vocês fazem exatamente aqui. Ele está dizendo para mim e para você, que enquanto você e eu estamos aqui, Ele está sondando a sua vida. Ele sonda o seu coração e a sua mente. Isso aqui é de um temor tremendo. O problema de servir um Deus vivo é esse, porque Ele é vivo. Você não tem como manipulá-lo, porque Ele é vivo, Ele faz o que Ele quiser. E Ele sonda mentes e corações. Esse texto também me revela que tinha um coração disposto a receber. Era o homem. E o texto diz na sua Bíblia: estende a sua mão. E ele estendeu a sua mão e ela foi restaurada. A ideia de estender a mão é vergonha, estava escondida. Sabe, é como se ela estivesse dentro de alguma coisa. E Cristo falasse: mostra para mim. Mostra para mim, aleluia. Mostra que eu vou mostrar para eles que você não entrou aqui à toa. Você entrou aqui porque eu vou mudar a sua história. Jesus não mandou os fariseus e herodianos ir embora. Jesus deixou eles ficarem. Por isso que você não consegue se mudar, nem mudar de emprego. Por isso que você não consegue sair de onde você mora. Porque Jesus manda dizer uma coisa: antes de você sair de lá, primeiro eles irão ver o que eu vou fazer na vida da sua e na sua casa. Você não vai sair de lá humilhado, abatido e derrotado. Você vai sair completamente restaurado. Nada na sua vida vai ficar atrofiado. Eu vou mudar a vida, eu vou mudar a sua história, aleluia. Vai ficando de pé em nome de Jesus. Vai ficando de pé em nome de Jesus. Vai ficando de pé em nome de Jesus. Vai ficando de pé em nome de Jesus, por gentileza. Tem glória a Deus aí, irmão? Quem externa aí? Cadê os... Externaliza aí, cadê? Quem aprendeu a pedagogia? Cadê? Externaliza para Deus aí, ó. Mostra para o inferno que você está de pé. Mostra para ele aí, olha onde eu estou. Alamandará sori, rebadará súria. Remanjori, camadácia. Isso é graça, isso é presença, isso é glória. Vazio você não vai sair não, você vai sair cheio daqui hoje. Antes de eu devolver o microfone ao pastor Odilton, quero fazer 2 convites aqui para você. A mensagem do evangelho aqui foi perspícua, clara, igual água cristalina. Esse homem só teve a vida transformada por uma coisa: uma decisão de aceitar o convite de Cristo. Pastor Dilton, e se ele não tivesse aceitado o convite? Jesus continuaria sendo Jesus e ele continuaria sendo o homem da mão atrofiada. Eu só estou contando a vida desse homem aqui porque ele decidiu ouvir o chamado do evangelho. Então eu quero convidar você nessa noite, que está afastado dos caminhos do Senhor Jesus Cristo, ou você que entrou hoje aqui entre nós, e você ouviu essa palavra. Talvez você é amigo de alguém aqui dessa igreja, você é parente de alguém aqui dessa igreja, você tem um colega, um primo, um parente, um vizinho, você gosta desse ambiente. Talvez você segue o nosso pastor nas redes sociais. Você conhece o ministério do nosso pastor há muitos anos. Você compreende que o pastor Silas é uma voz profética para essa nação e você gosta da igreja. Mas você não faz parte do evangelho, você nunca foi cristão. Mas você está aqui hoje, eu posso te dizer com certeza, quem marcou essa data com você hoje foi Cristo. Isso eu não tenho sombra de dúvida. Então eu quero te convidar você nessa noite, que deseja entregar a sua vida a Cristo. Você que hoje está olhando para si dizendo assim: eu preciso ter algo na minha vida que ela deixa de ser atrofiada. Esse homem só passou a mudar a partir de uma obediência ao chamado. Ele saiu do seu lugar, enfrentou os críticos e veio à frente.
Talvez você hoje entrou para o pastor, mas eu tenho muitas coisas para resolver. Eu não quero que você resolva, eu quero que você venha como está, porque o carpinteiro é que vai resolver. Então onde está você nessa noite, que deseja entregar a sua vida a Cristo? Sai do seu lugar e onde você está, aí atrás. Enquanto isso, nós como da DEVEC, nós estamos orando por você, porque cremos que isso aqui é uma batalha terrível, é uma batalha sendo, envolvida nesse momento. Mas eu creio, nós cremos que nesse momento um grande milagre está sendo operado sobre a sua vida. Aonde está você nessa noite, que deseja entregar a sua vida a Cristo? Aonde está você essa noite, que está afastado dos caminhos do Senhor? Talvez um momento da sua vida houve um problema com a sua fé ficou fragilizada, mas tem algo bom em você, você tem temor, você está na igreja. O fato de você estar aqui significa que é um temor de Deus, e o temor é o princípio de toda sabedoria. Aonde está você essa noite, que deseja entregar a sua vida a Cristo? Está vindo ali um jovem para Jesus. Você já aplaude o nome do Senhor, meu irmão? Aplaude, celebra, porque hoje é ele, amanhã é o seu filho, amanhã é o seu pai, amanhã é o seu tio, amanhã é um primo seu, aleluia. Venha, aleluia. Onde está a segunda vida para Cristo? Não deixa para amanhã não. Pastor Dilton falou uma coisa interessante para mim no café. Ele aproveitou a oportunidade. Não, o senhor falou, Ronald, ele aproveitou uma oportunidade que mudou a vida dele. Essa é a oportunidade que vai mudar a sua vida. Eu posso te dizer de uma forma, de um profeta aqui para você. O ano novo de 2025 começou para esse jovem hoje. Hoje é ano novo para ele. Mas pastor, já tem 6 meses. Para nós, para ele é o primeiro dia do ano. Ano novo. Aonde está você? A segunda vida para Cristo. Não endureça o teu coração. Eu sei que seu coração não está duro. Há uma luta aí. Está vendo esse irmão que está ao seu lado? Ele vai te ajudar a vir aqui. Fala com ele. Irmão, me leva lá na frente. Irmã, me leva lá na frente. Mas eu preciso ir lá, porque tem áreas da minha vida que está atrofiada. Tem áreas da minha vida que eu preciso que Cristo venha de fato a transformar a minha vida. Você que está me assistindo aqui nesse momento, está aí no chat da igreja, você que deseja entregar a sua vida a Cristo, põe aí o seu nome, ponha um contato e nós entraremos em contato aí com você. Põe aí o seu nome de nós. Eu desejo entregar minha vida a Jesus. Entregue, dê esse passo de fé. Aonde está você essa noite, que deseja entregar a sua vida a Cristo, ou deseja retornar aos caminhos do Senhor? Eu ainda tenho um tempo aqui para falar com você. Saia do seu lugar em nome de Jesus. Não deixe para amanhã. Hoje Cristo marcou esse encontro com você. Aonde está você? Você que é da lateral, você lá de trás, você aí do meio, você que está afastado do chamado do Evangelho da Graça. Não se permita começar essa semana sem estar do lado de Jesus Cristo. Faça como esse homem. Entre com a vida mirrada e saia de fato com a vida nova e renovada. Aonde está você? Quando o pastor Dilton sobe aqui, você vem. Nós vamos orar por você. Nós vamos abençoar a sua vida. Nós vamos declarar o sangue do Cordeiro sobre você. Sai do seu lugar em nome de Jesus. Está vindo ali mais um jovem para Jesus Cristo. Celebre o nome do Senhor, meu irmão. Celebre. Celebre. Aleluia. A Deus a glória. A Deus a glória. Deus está restaurando, irmão. Deus está restaurando. Venha. Venha que há tempo.